Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Érica. Eu trabalho... A gente vai falar hoje um pouquinho sobre CLIO na sala de aula brasileira. Tá? E o objetivo dessa nossa conversa é que, ao final das sessões, vocês tenham um pouco mais de familiaridade sobre o CLIO e sobre o que acontece na sala de aula, quando a gente usa essa abordagem. Tá bom? Eu sou designer acadêmico do TBS, do Thomas Billing for Schools. Meu nome é Érica. Eu faço design da educação infantil até o 2º ano das séries iniciais. Tá? Eu sou pedagoga. Minha especialização em psicopedagogia e meu mestrado em linguística aplicada com foco no bilinguismo. E nós somos da Casa Thomas Jefferson, e a nossa missão na Casa Thomas Jefferson é conectar e transformar vidas através de gerações por meio de experiências singulares, que também é uma missão que a gente traz para o Thomas Bilíngue. Ok? Bom, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Levanta a mão para mim, respondendo essa pergunta aí. Você é bilíngue? Sim ou não? Sim? Yes? Todo mundo yes? Não? 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 Ok. Então, vamos lá. Quando a gente olha essa pergunta aí, não parece uma coisa super fácil de responder? Sim, não. Uai, né? Mas não é tão fácil de responder. Vamos ver por quê. A definição desse dicionário, ele traz aqui, ó, que para você ser bilíngue, você tem que ser capaz de usar 2 línguas com uma fluência igual. Tá? De acordo com essa definição do dicionário, você é bilíngue? Não ainda? Ok. Só que assim, o que aconteceu? Lá em 1935, um teórico chamado Bloomfield falou assim, que para você ser bilíngue, você tem que ter o controle nativo de 2 línguas. É bastante, né, gente? Então, responde para mim de novo. De acordo com Bloomfield, você é bilíngue? Yes? Não? Não? Só que lá em 67, um outro teórico chamado McNamara chegou e falou assim, ó, ser bilíngue é alguém que possui uma competência mínima em uma das 4 habilidades, ler, escrever, falar ou ouvir, em uma língua que não seja a primeira língua, né? Então, de acordo com McNamara, você é bilíngue? Yes. Yes? Ok. Mas vocês percebem que são 2 extremos? Um é muito e um é pouco. Então, o que acontece? No ano 2000, Hammers e Blank, eles vieram com uma concepção de bilíngue diferente. Diferente assim, né? Que assim, vocês perceberam que todas as definições que a gente falou anteriormente falam da parte oral, falar as línguas, né? Só que Hammers and Blank, eles vieram com um conceito holístico do que é ser bilíngue. Então, a gente considera a parte linguística, considera quando a língua foi adquirida, como ela foi adquirida, em que idade ela foi adquirida, qual era a cultura que a pessoa estava imersa quando estava aprendendo essa língua, o status social da língua naquele país, naquela comunidade, por exemplo. Aqui no Brasil, o inglês é uma língua de prestígio, né? Assim, as pessoas querem aprender, querem que os filhos aprendam, né? Então, assim, para poder responder todas essas... Aquela perguntinha simples lá do começo, você é bilíngue? Hammers and Blank, eles consideraram tudo isso aí,
tá? Então, vamos pensar em duas coisas. Lembra que a gente vai falar sobre CLIL? CLIL é uma abordagem usada em sala de aula, que vai ajudar o professor a formar crianças bilíngue. Bilíngue e bilinguismo não é uma abordagem, não é uma metodologia. É um fenômeno que acontece dentro das pessoas, ok? Pode passar. Então, como a minha amiga Maria Cecília já mostrou esse slide, vou passar rapidamente, que é para a gente entender o que acontece no Brasil, tá? No Brasil, como é que as pessoas aprendem inglês? Nos institutos de idioma, que a gente estuda o quê? Inglês como língua, a gente tem aula de inglês, aula da língua, certo? Então, normalmente, é uma carga horária de 2 a 3 horas semanais, e é como se o inglês fosse uma matéria, tá? Nas escolas internacionais, que seguem um currículo internacional, e aí, a partir desse currículo, as aulas são em inglês e português é uma matéria do currículo, como nas nossas escolas regulares, tá? Mas todas as aulas são dadas em inglês e português como uma matéria só. Eles seguem o currículo do país a que eles estão vinculados, né? E, inclusive, assim, não só o currículo acadêmico, mas a questão cultural, a questão de horário, a questão de como acontece. Então, assim, aqui no Brasil, normalmente, crianças que frequentam escolas internacionais são crianças que vieram com os pais de outro país, né? E pretendem retornar, ou famílias que querem que as crianças vão futuramente estudar nesses países, né? Aí a gente tem as escolas bilíngue, que pela legislação, que é bem nova, o currículo da escola bilíngue ele tem que ter 50% do tempo de aula em português e 50% na língua adicional, independente de qual ela seja, tá? E temos os programas bilíngues, que somos nós, Thomas Bilingual for Schools. A gente não entra na integração, a gente não integra o nosso programa ao currículo da escola, ou faz qualquer modificação no projeto pedagógico ou no currículo da escola. Agora, eu vou explicar por quê. Olha só, quando a gente está falando de escola bilíngue, a escola bilíngue ela tem a responsabilidade de ensinar para o aluno o quê? O conteúdo e a língua ao mesmo tempo, ok? O programa bilíngue, que somos nós, temos a responsabilidade de ensinar para o aluno a língua. O conteúdo escolar, a responsabilidade é da escola, tá? Então, o que nós fazemos? Nós revisitamos os conteúdos acadêmicos em inglês. Ciências naturais, ciências sociais, artes. Então, a gente faz essa revisitação. Então, a responsabilidade aqui é compartilhada. A da língua é nossa, do programa, e o do conteúdo, do currículo, vinculado ao MEC, é da escola. Nas escolas bilíngue, não. A responsabilidade é toda da escola em ambos os aspectos. Ok? E, de acordo com como a gente não tem esse 50% em inglês, a gente funciona como uma carga horária estendida, diferente dos nossos cursos regulares, né? Aquele primeiro ali, ó, dos institutos de idioma. Tá? A gente tem uma carga horária maior no programa bilíngue do que no curso de idioma, tá? Gente, tudo isso aqui é como hoje em dia são as ofertas que a gente tem no Brasil para ensinar inglês. Qual que é melhor? Todas, não tem melhor e pior. São caminhos diferentes para se ensinar inglês. Porque muitas vezes nas escolas os pais chegam e falam assim: "Ah, tá, mas o que é melhor?
Coloco meu filho no programa bilíngue, aí eu mudo ele para uma escola bilíngue, aí eu coloco ele na escola e ponho ele num curso de inglês, né? O pai pergunta para a gente. E, assim, não existe uma resposta certa. Você tem que ver o que vai atender melhor a necessidade daquela família, né? E a decisão tem que ser a da família. Então, assim, é importante a gente saber como que isso está acontecendo no Brasil hoje para poder explicar para o pai. Porque eu não sei se vocês perceberam, na cidade de vocês são da onde? São Paulo? São Paulo? Praia Grande, eu sou de Santos, minha vizinha. Vocês são da Araraquara, São Paulo, Assis. Então, vocês devem ter percebido na cidade de vocês que teve uma época que a palavra bilíngue, ela começou a aparecer em todos os lugares, né? Bilíngue, bilíngue, bilíngue. Mas, assim, é tudo mesmo bilíngue? Não. Então, o pai tem que saber o que é aquele bilíngue, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essas definições, ok? Hoje, no Brasil, eu acho que esse gráfico aí já está movimentando um pouquinho. O que a gente tem ali, em azul, são os institutos de idioma, que ensinam a língua, que dão aulas de inglês, tá? O vermelhinho são os programas bilíngues, que dão aula em inglês. Escola bilíngue verdinho e as internacionais em amarelo. Já tem um movimento nesse mercado aí que o azul está diminuindo e o vermelho e o verde estão crescendo. Ok? E agora, nome, né? Do talk, CLIL. O que é CLIL? CLIL quer dizer Content and Language Integrated Learning, tá? Ensino de língua e conteúdos integrados. Pode passar. Esse aí é um teórico chamado David Marsh, né? Foi ele que, em 1994, criou esse termo, tá? Então, CLIL se refere a situações onde os conteúdos escolares ou parte deles são ensinados por meio de uma língua estrangeira. Eu prefiro usar a língua adicional, né? Mas como ele escreveu isso em 94, a gente ainda usava muito foreign language. Com duplo objetivo, o ensino do conteúdo e do aprendizado de língua simultaneamente, tá? Nisso, dentro da sala de aula, quando você está trabalhando com o CLIL, você precisa trabalhar 2 tipos de linguagem. O BICS, que a gente chama de Basic Interpersonal Communication Skills, que é a linguagem informal. É aquilo que o aluno vai usar para quê? Para viajar, para comprar alguma coisa, para cumprimentar as pessoas, né? E o CALP, que é o Cognitive Academic Language Proficiency, que é a linguagem acadêmica, né, que a gente vai usar na revisitação dos conteúdos escolares. Pode passar. Pode passar. E, além disso, quando a gente trabalha com CLIL, a gente tem que trabalhar com esses 4 pontos integrados, né? Mesmo porque é importante definir o quê? O objetivo de aprendizagem. E esse objetivo ele tem que ser... o professor tem que ter um objetivo de língua e um objetivo de conteúdo. Ele tem que ter 2 objetivos quando ele dá aula de CLIL. Tá? E integrar conteúdo, comunicação, cognição e cultura. Esses são os 4 Cs of CLIL. Ok? Aí, gente, eu vou contar uma historinha rapidinho do CLIL, como é que ele aconteceu e acontece hoje, tá? Em 2010, o Marsh, que é aquele lá da foto que a gente viu, ele estava na Ásia e aí começou a rolar assim, um movimento político em relação à língua adicional dentro das escolas. Nesse movimento, o governo falou assim, olha,
eu quero que os meus alunos, ao final do período escolar, saiam, nesse caso, saiam da escola falando inglês, se comunicando, lendo, escrevendo, entendendo em inglês. Só que o que aconteceu? Eles fizeram essa troca, inseriram algumas matérias escolares, como numa escola bilíngue, 50% em inglês, e começaram a dar aula daquela matéria em inglês e queriam que, no final, os alunos saíssem da escola falando inglês. Por que não funcionou? Porque o governo incluiu no currículo e usou materiais locais. Lembra ali na frente do você é bilíngue, daquela definição de Hammer's Blank holística? Ele não considerou só aquilo, né? Então, os materiais não eram adequados à cultura local. As ideias usadas para ensinar, as metodologias, a abordagem, eram ideias tradicionais que já estavam ali, né? Então, não funcionou. Os alunos saíam da escola entendendo, mas eles não conseguiam juntar e falar uma frase, tá? Aí, David Marsh escreveu aquele livro ali com 2 outros teóricos, que é a do Coyle e o Philip Hood, sobre esse estudo de por que os alunos tinham as aulas em inglês e não saíam da escola falando inglês. E aí, o que eles acharam foi exatamente isso, que o conteúdo precisava estar mais integrado com a língua, precisava investir no desenvolvimento profissional do professor, considerar os aspectos culturais, usar os materiais adequados. Aí, o que eles fizeram? Analisando tudo isso, levaram um Clio para a Europa. Tá? E aí, considerando tudo isso, eles começaram a ver uma evolução, né, no desenvolvimento linguístico dos alunos. E aí, em 2020, bem recente, né, gente, 2 anos atrás, Teddick and Leister, eles escreveram esse livro aí, Scaffolding Language Development in Immersion in Dual Language Classroom. Então, vindo daquela ideia lá do Marsh, integrar conteúdo, trabalhar holisticamente do Hammer's Blank, né? Eles começaram a trabalhar uma questão de equilíbrio, uma integração maior entre língua e conteúdo. Por quê? Quando você está dando aula e você está ensinando para a criança fotossíntese em inglês, ou revisitando a fotossíntese em inglês, né? A criança, ao mesmo tempo, ela não consegue focar nos conceitos de fotossíntese e na língua. Então, o que acontece? Tem que acontecer uma alternação desse foco para você poder ter resultado, tanto no conteúdo quanto na língua. Então, tem que ter um foco no conteúdo, dependendo do momento da aula e do seu planejamento, do planejamento do professor, e aí ter um foco na língua. Um foco no conteúdo, um foco na língua. E essa alternância tem que ser do começo ao final da aula. Por quê? O aluno, ao final dos anos escolares, ele vai ler, falar, que era o que não estava funcionando, escrever e entender e ouvir. Tá? Então, eles colocaram algumas coisas ali, ó, mudança de foco entre língua e conteúdo. Aí você vai falar assim para mim, tá, mas uma turma de 2º ano das séries iniciais. Tem uns que sabem mais inglês que o outro, o que eu vou fazer? Né? Você não vai ter uma turma onde todo mundo tem o mesmo nível linguístico. Então, o que acontece? Quando o professor planeja a aula, ele tem que estabelecer um mínimo do que a gente chama de chunks, que são pequenos pedaços estruturais de frases, de informação. Tá? E como a gente vai trabalhar com
tudo contextualizado, porque o contexto é muito importante para dar significado àquilo que está acontecendo na sala. Os chunks vão ajudar a desenvolver o quê? A comunicação oral. Então, é importante que eles sejam planejados e é importante que o professor motive os alunos a usarem os chunks na contextualização daquele conteúdo acadêmico. Ok? Pode passar. Essas são minhas referências. Gente, esse é o meu site. Quem quiser escanear ali o QR Code, ele tem umas páginas para os pais, ele tem algumas páginas que estão em inglês para os professores, ele tem esses slides e tem todas as apresentações, algumas apresentações minhas. Tem uma página sobre Clio, tá? E tem uma página sobre esse último livro que eu estava falando, e essa página chama Counterbalance Instruction, que é sobre essa questão da alternância do foco em sala de aula. Então, podem visitar meu site lá. Tem informação sobre desenvolvimento infantil também, de acordo com cada faixa etária, com cada série escolar, né? É importante o professor saber planejar com os limites de cada criança. Porque não adianta eu pedir para uma criança de 2 anos recortar, que ela não vai recortar, né? Mal vai usar o giz de cera, é tinta, não é verdade? E aqui estão os meus contatos, meu e-mail e o meu site. E quem quiser falar com a Thomas, com o Thomas Bilingue for Schools, tbs@thomas.org.br. Agora, gente, alguém tem alguma pergunta? Posso ajudar com alguma coisa? Outra coisa. Deixa eu falar uma coisa importante que eu não falei. Na Casa Thomas Jefferson, a gente tem os cursos de curta duração. Eu não sei se vocês assistiram a Karine ontem, né? E temos o curso Introduction to Clio, que a gente entra nessa de como planejar uma aula Clio do começo ao fim, tá? No curso de desenvolvimento para professores. Tá lá no nosso site, thomas.org.br, e o curso é comigo. Então, estão todos convidados, tá bom?